Começa a prestar atenção na sua respiração. Percebe o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Aos poucos, coloca uma respiração mais profunda que é habitual. A cada expiração se acomoda na postura, vai ficando mais confortável. Acalma sua mente. Deixe as preocupações do dia, o cansaço. A cada expiração vai deixando tudo isso de lado e vai ficando mais presente. Inspira, traz as mãos unidas em frente ao coração. Faz uma leve pressão nas mãos, sente o calor e a energia na palma das suas mãos. A gente vai entoar uma vez o mantra para Ganesha, pedindo a abertura dos caminhos. E uma vez o mantra para Saraswati, pedindo sucesso nos nossos estudos. Quem souber entoar, quiser entoar junto. Om Maha Ganapataye Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyanam Hankarishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Que tudo que for falado, pensado, intuído, chegue até o absoluto com Sampradaya, com perfeição, para que nos seja concedido. Namastê. Bom, vamos lá então. Eu separei alguns trechinhos. A Carla já participou em quase todos, só um que eu esqueci. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, eu separei alguns trechinhos do texto que fala sobre... Carla, você sabe a pronúncia certa? Pela forma de escrever, seria Kshanti. Kshanti. Usa o ri, tem um pontinho embaixo, Kshanti, né? Que tem... Kshanti. Então, Kshanti, tá? Então, o que é Kshanti? Aqui, só lembrando, né, para quem não participou, a gente está estudando alguns valores que são importantes para construir a base para a prática do yoga. Então, está relacionado com a filosofia do yoga e não só entender os valores, mas como esses valores podem se tornar valores para a gente, né? Como isso pode ter sentido para mim. Então, a gente está percorrendo alguns desses valores e Kshanti é um deles. E ele fala justamente, ele está ligado principalmente, por favor, falem, tá? Quando quiserem. Ele está ligado principalmente à nossa capacidade de nos relacionarmos, né? Porque Kshanti, ele traduz aqui como tolerância, como capacidade de suportar, mas ele fala
no texto aqui, ele dá a entender que tolerância e capacidade de suportar teria uma conotação negativa. E, na verdade, esse valor, ele é positivo, né? É você acomodar uma situação de uma maneira alegre, né? Satisfeito daquilo que você está fazendo, não contrariado com aquilo. Então, também tem a ver com perdão e compaixão, ele fala, né? Então, a nossa capacidade de nos relacionar e de tolerar as diferenças, né? E quais são as estratégias que a gente pode usar para chegar nisso, né? Porque é muito difícil, né? A gente fala de hoje em dia cada vez mais das diferenças, né? De viver com as diferenças, de aceitar as diferenças, tá? Mas até que ponto a gente não se incomoda com isso, né? Ele dá alguns exemplos aqui que vai ajudando a gente entender isso, né? Então eu vou ler alguns trechinhos e daí a gente vai falando. Quem quiser fica à vontade para falar, tá? Então aqui ele fala, né, primeiro essa tradução, depois ele fala: Shanti é uma atitude positiva, não uma resignação dolorosa, então eu tenho que fazer de bom grado, né? Então ele diz que melhor do que traduzir como tolerância e capacidade de suportar é traduzir como acomodação, né? No sentido de não de acomodar também no sentido negativo, mas no sentido de assentar, né? De encaixar. Então, a atitude Kshanti significa que eu alegremente, calmamente aceito aquele comportamento e aquelas situações que não posso mudar. Então, aqui já tem uma questãozinha, né? Que não posso mudar. Se eu tenho alguma possibilidade de mudar, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, né? Aí ele fala não só em relação a mim, né? Mas às pessoas. Mais para frente ele fala de você convencer o outro. Até que ponto também convencer o outro, né? Então, assim, eu quis destacar essa questão do mudar justamente por isso, lembrando aquela questão que a gente até já comentou, a gente fala sempre que o yoga, ele não é passivo, ele é pacífico, né? Então, mudar faz parte, não é aceitar, ok, tá tudo bem, tudo lindo, eu tô lá feliz, todo o caos à minha volta e eu tendo algum poder de mexer naquilo e não fazendo nada, não é isso, né? Eu tenho que ter a atitude para ação. Então, quando a gente fala... Posso falar? Tá, lógico. E levar em consideração também que o processo de mudança, dessa aceitação, dessa acomodação, ela é um processo, né? É um processo lento e que precisa de muita consciência, porque a gente só muda algo se dentro da gente a gente estiver em paz. Sim. Se a gente estiver consciente daquilo, da necessidade daquela mudança, né? Porque se a gente muda, porque a gente se sente na obrigação de mudar, porque o sistema está solicitando essa mudança, ou as outras pessoas, ou a gente acha que a gente tem que estar em determinado lugar, a gente muda com dor, né? Com rancor, com mágoa, com frustração. E aí deixa de ser Kshanti, ela deixa de ser essa acomodação, né? Sim, porque a Kshanti, ele tem a ver com a rinça, né? E eu preciso da não violência para que a Kshanti aconteça. Não é mudar uma situação, acomodar a situação, encaixando o quadradinho na bolinha. Não adianta. É o quadradinho no quadradinho. Né? Então, aí pensando nessa ideia e na questão dessa nossa capacidade de nos relacionar, quando a gente usa, né? Não sei se o termo correto seria usar, mas usa a Kshanti, a gente minimiza conflitos, a gente vê muito uma coisa bem do dia a dia, né? Muita separação, não só de casais, mas brigas de maneira geral, de relacionamento entre pessoas e pessoas que se afastam e essas brigas todas,
né, de ideais diferentes e as pessoas não respeitam o ideal do outro, muito é falta disso, muito é falta de você acomodar a intenção do outro, né? Se eu posso falar alguma coisa que vá mudar essa situação, ok. Mas se não, a ideia de entender o processo do outro e aceitar o processo do outro de boa, né? Tudo bem, é uma forma de você minimizar esses conflitos e tantas brigas e separação e tudo mais, que as pessoas são intolerantes, né? Não, não. É importante a gente trazer sempre para a gente que a gente pode mudar a nós mesmas, né? Mas o outro, a gente só muda se ele permitir, se o outro quiser e se ele estiver disposto, né? As pessoas podem mudar para nos agradar, mas isso é ilusão, é um momento, é uma expectativa, né? E que de uma certa maneira não vai trazer paz, não vai trazer harmonia. É porque é né? uma violência com o outro daí, né? E daí em algum E momento consigo, eu né? Com vou o outro e consigo. né? É. Essa violência em algum momento vai aparecer de alguma outra forma em algum outro conflito, né? E você falou, né? Eu posso tentar mudar o outro se o outro quiser, mas se o outro estiver preparado também, né? Às vezes o outro quer, mas não está preparado para aquilo. Então, é o que você falou, justamente, é um processo. E tudo que a gente, né, vem falando até aqui e vai continuar falando, é tudo muito mais para gerar consciência, para que a gente tenha as rédeas, vamos dizer assim, né? Para que a gente, a partir da consciência, a gente possa tomar alguma ação, né? Não adianta eu fazer alguma coisa sem que isso seja a minha consciência. Por isso que é o valor dos valores, né? Tem que ter valor para mim. A partir do momento que aquilo tem valor para mim, talvez eu consiga fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, tudo isso é para gerar consciência, né? Toda essa nossa discussão é para gerar consciência. E se aquela informação fizer sentido, né? Às vezes também não vai fazer sentido. Então, daí eu vou ler alguns outros trechinhos, pode me interromper quando quiser. Ele fala, este valor, que é Akshanti, deve ser construído a partir da compreensão da natureza das pessoas. Então, cada um tem a sua natureza, cada um teve as suas experiências de vida, o seu meio social de convivência que gerou aquele comportamento, né? Criou seus valores até então e gerou aquele tipo de comportamento. Então, eu tenho que levar em consideração a natureza das pessoas, esse é um ponto. Nunca encontrarei numa pessoa todas as qualidades de que gosto e todas de que não gosto. Qualquer pessoa será uma mistura de coisas que acho interessantes e outras que considero desinteressantes. Similarmente, eu terei o mesmo impacto nos outros. É difícil pensar isso, né? O ego dá uma doidinha. Normalmente a gente enxerga mais facilmente, né? Falando de maneira geral, a tendência é você enxergar mais facilmente aquilo que te incomoda, os defeitos, né, nas pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente quer ser reconhecido pelas nossas qualidades boas, né? Por aquilo que a gente considera bom. A gente só vê o defeito dos outros e as nossas qualidades, né? Mas não o processo contrário. E é duro você perceber assim que do mesmo jeito que tem aquela pessoa que você fala, eu gosto daquela pessoa, mas ela faz isso que eu não acho legal. Alguém tá falando isso de você, né? E ok também, né? Porque é assim, não tem outro jeito de ser. Mas são algumas coisas que acontecem. E eu tenho um exemplo disso, bem besta, mas que aconteceu real comigo.